bem, vamos à nossa rubrica de saúde. Hoje com o Dr. Rui Pinto. Olá, muito bom dia, Olá, Dr. Rui. Vamos falar de uma doença que afeta as mãos, neste caso os dedos em particular, não é? Sim, e que dá pelo nome de doença de Dupuytren. Tem este nome porque quem deu primeiro o tratamento cirúrgico foi justamente o Sr. Barão Dupuytren. Não é verdade? Exatamente. Então como é que podemos definir esta doença? Basicamente é uma deformidade da mão, desta vez nos homens, preferencialmente nos homens, e que, quer dizer, no fundo é um espessamento da fáscia palmar que faz retrair os dedos e torna incapaz depois do doente conseguir a extensão completa da mão. Portanto, faz este tipo de retração, consequentemente cada vez mais grave, até que consegue fechar completamente o quarto e quinto e o terceiro dedo. Muito bem, mas preparou um trabalho, vamos segui-lo, porque é muito mais fácil, com imagens. Já conhecem estas mãozinhas, nós agora temos alguns programas acerca da mão, portanto estas são as mãozinhas normais, são as da minha mulher, cuidado. Então, cuidado, nada de dizer disparates. Nada de dizer mal. Obrigada à sua esposa. Basicamente, a fáscia da mão, que é esta estrutura que está por baixo da pele e do tecido celular subcutâneo e que faz a contenção dos músculos e dos nervos e dos vasos que estão por baixo desta estrutura, é esta estrutura que se começa a espessar e que faz retrair os dedos. Vamos passar a seguir. Mas é uma contração muscular? É uma hiperplasia. Isto define-se como uma doença fibroproliferativa. Portanto, há um espessamento e uma retração da fáscia que leva a esta deformidade. Portanto, a própria fáscia começa a ganhar cordas, começa a diminuir o seu tamanho e, consequentemente, começa a fazer uma retração do dedo, até que fica completamente fechado. Isto são duas fases diferentes da doença, em que ele acaba por conseguir fechar completamente o dedo. São estes os primeiros sintomas, portanto. Eu vou já mostrar os primeiros. Os primeiros sintomas até nem são estes. Este é o homem que deu e que descreve a doença e que dá a hipótese do tratamento cirúrgico desta doença. Podemos passar? Em 1831. 1831. Portanto, basicamente, a doença atinge os homens brancos, de origem nórdica, por isso estavam ligados aos vikings também, este tipo de doença. Nos 50, 60 anos, começa por aparecer uns nódulozinhos na palma da mão. Muitas vezes as pessoas interpretam esses nódulozinhos como pequenas calosidades. No fundo é o envolvimento da pele neste tipo de doença. É hereditária e muitas vezes associada à diabetes, ao alcoolismo e à epilepsia, a doenças convulsivantes. Podemos passar? Portanto, o que se começa a notar primariamente é um espessamento da pele. Muitas vezes, como eu disse, confunde-se com uma pequena calosidade. E que os doentes dizem que é do trabalho e que pegarem em coisas mais rugosas. Há um endurecimento da pele. Podemos passar a seguir. Depois este endurecimento aumenta e torna-se um pequeno nódulo umbilicado, como um umbigozinho pequenino na palma da mão, de seguida. E depois é que se forma, podemos passar outra. Doutora, a causa ainda depois é que se forma esta corda. A causa ainda é desconhecida? É hereditária. Hereditária. E está associada a estas doenças. Não quer dizer que os diabéticos, todos os diabéticos tenham a doença, não é? Ou que os alcoólicos tenham a doença. Mas está mais presente nestas quando há associação destas duas. E mesmo hereditária não significa que seja transmitida. Ela é transmitida diretamente, mas nem sempre se expressa como doença. Como doença. Portanto, nem sempre aparece. Podemos passar? Portanto, isto leva a uma marcada incapacidade com a retração dos dedos e a incapacidade da extensão completa da mão. É algo que causa dor, antes de irmos ao tratamento? Alguma dor, não muita, mais a deformidade e a incapacidade. O tratamento, basicamente é um tratamento cirúrgico. Nas primeiras fases em que aparecem aqueles pequenos nódulozinhos, isso é só por uma atitude expectante, não é para tratar, não é para operar, digamos assim. Nas fases mais avançadas, em que começa a haver a retração do dedo, então sim, aí deve ser aconselhado tratamento cirúrgico. Pode ser feito, como se vê aqui, por pequenas picadas na corda, até partir a corda, chamemos-lhe assim, portanto, desfazer aquela corda, até conseguir a extensão completa do dedo. Isto é feito com anestesia geral, não é? É feito com anestesia geral. Geral ou local, não precisa de ser anestesia geral. Sim. Local, locorregional. E esta é a única maneira de tratar estes pacientes, é o tratamento cirúrgico, não é? Não há outra forma. Ou então o tratamento convencional de cirurgia aberta, em que se abre normalmente a pele em Z
e que se faz exeres daquela... Isto quase que parece a cicatriz do Harry Potter. É. E que se faz exeres daquela faixa e que se consegue a extensão completa da mão. Claro. Tem alguma percentagem de recidiva? Pois, era essa a minha próxima questão. Isso, passado quanto tempo necessitará de uma segunda intervenção cirúrgica? Pode haver casos se houver em recidivas. Mas, quer dizer, se fizer bem a cirurgia e se conseguir uma reseção completa da faixa, principalmente a cirurgia aberta, a recidiva é menor. Na reseção fechada, naquele processo de picada, por vezes, há recidiva mais frequente. Bom, então aos primeiros sintomas devemos procurar logo um ortopedista? Sim, porque estes primeiros sintomas podem realmente confundir-se com calosidades. Claro. Deve ser procurado e depois ser referenciado e ser seguido. Normalmente observamos os doentes e vamos seguindo a evolução. Quando começa a aparecer estas cordas, de facto, nós aconselhamos a resolução cirúrgica. Provavelmente quem irá descobrir inicialmente será o seu médico de família e depois, provavelmente, é ele que se queixam primeiro e depois é que são reencaminhados para um ortopedista, não é? Sem dúvida. Entre a fase que, isto mesmo, porque estamos quase a terminar, não é? Entre a fase dos primeiros sintomas até perderem a funcionalidade da mão, até à indicação para uma cirurgia, isto pode durar quanto tempo? Anos. É uma doença que tem anos de evolução? Anos de evolução. Não é propriamente, não é uma situação aguda. 10, 20 anos, não é uma situação aguda. Isto é uma situação que se começa a desenvolver evolui e que pode ser lentamente. Ou que pode ficar nesta fase do pequeno nódulo e nunca evoluir para uma corda com retração do dedo. Pode parar. Por isso é que deve ser referenciado, deve ser vigiado e se a coisa se mantiver só como um pequeno nódulo ou a pequena ulceração, muitas vezes não há necessidade de cirurgia. A cirurgia já é algo que se faz frequentemente? Portanto, sim, isto já faz-se... há vários anos. Sim, necessita de quanto tempo de treinamento? Um dia. É sempre algo que lhe perguntam, certamente. Um dia apenas. Principalmente estas técnicas fechadas, praticamente pode ser feita até em ambulatório, não é? Mas as técnicas abertas, habitualmente, nós internamos o doente 24 horas. Alguma razão para ser o dedo anular o mais frequente? Não, por isso é que diziam que isto era uma doença dos vikings, porque eles tinham o quarto e o quinto dedo, diziam que era pegar no escudo, aqueles escudos. Sim. Mas é apenas uma coincidência. Dr. Rui Pinto, muito obrigada pelos esclarecimentos. Doença de Dupuytren.